Oi, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Estão bem? Se Deus quiser, estão todos bem. Graças a Deus, não é verdade? Vamos para mais um dia de aula. Vamos para a nossa aula de ciências hoje. Hoje é 4/6/2020, quinta-feira, já estou trocando. Quinta-feira, a gente passou esses 2 dias sem aulas, né? Mas vamos para a nossa aula de ciências hoje. Vamos pegar o nosso livro, página 63, enquanto vocês abrem aí, eu vou só lembrando a vocês de ficar em casa, né? Eu sei dizer também a vocês que eu sei como é difícil, tia também tá passando por isso, e com criança também. E eu sei que pra gente adulto é difícil ficar em casa, não sair, né? Não brincar com os primos, com os amigos. Imagina para vocês que são crianças, né? Tia sabe como é difícil, o quanto é difícil. Mas assim, é muito importante que vocês entendam que esse momento vocês precisam estar em casa, porque podem sair para a rua, se contaminar e chegar dentro de casa, contaminar as outras pessoas, principalmente quem tem vovô e vovó, que são pessoas mais vulneráveis, né? Com a saúde mais frágil, pode pegar o vírus com mais facilidade. Então, assim, é importante vocês se cuidarem também, tá bom? É difícil, mas não é impossível. Vocês conseguem entender já nessa idade um pouquinho esse momento que a gente está passando. Super importante só sair se for realmente muito necessário, lavar sempre as mãos e se sair usar a máscara, né? É muito importante, gente. É um momento muito difícil, mas se todo mundo fizer a sua parte, ó, vai dar muito certo, não é? E aí, pegaram o livro? Vamos lá? Entenderam o recadinho que tia deu direitinho? Bom, é isso, gente. Se cuidem, tá? Saiam só quando precisar, né? Usem máscara se for sair. O bom é que não saia. Lave sempre as mãos. Ah, tá brincando, ainda vou voltar para brincar, tia. Tem problema, lava as mãos e volta para a brincadeira, tá bom? É importante, ao menos assim, meia hora vocês estejam lavando as mãos, tá certo? Ó, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a degradação dos recursos naturais. Vamos ver o que é isso. Calma, ninguém nervoso. Antes, vamos lembrar um pouquinho sobre recursos naturais. Estamos finalizando o nosso segundo capítulo, para ir para o terceiro, do livro. E aí nós vamos terminar falando sobre os recursos naturais. Nesse capítulo 2 falamos sobre os recursos naturais, o solo, a água e o ar, tá? O último conteúdo que vimos foi sobre saneamento básico. Nós vimos a importância do saneamento básico, vimos o que é o saneamento básico, tratamento da água, do esgoto, do lixo. Lembram? Nós vimos que os responsáveis por oferecer o saneamento básico às pessoas, aos moradores de uma determinada região, é justamente o Estado, o município, né? Os responsáveis, os governantes, tá bom? E é super importante as pessoas terem um saneamento básico de qualidade para ter uma boa qualidade de vida, evitar doenças, né? A contaminação aí, tá certo? E aí vamos para a página 63, degradação dos recursos naturais. Ó, nessa, nessa aula de hoje nós vamos entender o que é degradação. Vamos reconhecer os fatores que levam à degradação dos recursos naturais e as medidas que podem ser tomadas para preservá-los, preservar os recursos naturais, porque a gente precisa deles para sobreviver. Né? Sem esses recursos naturais, os seres humanos não conseguem sobreviver. Os recursos naturais são recursos, são coisas que nós tiramos do meio ambiente, ou o meio ambiente nos oferece. Tá? E aí a gente precisa deles para sobreviver. O ser humano não consegue viver sem água, ele precisa utilizar o solo, precisa, inclusive, do ar, né? Sem o qual a gente não sobrevive. Então, esses recursos naturais são essenciais para que os seres humanos vivam, existam, tá bom? Então, vamos ver. Bom, o que seria degradação? E aí, tia pegou o dicionário e colocou aí só para a gente comentar e entender antes de começar o livro, literalmente. Degradação, o dicionário diz que é a ação ou o efeito de degradar ou de se degradar. E o que seria degradar? É causar destruição, provocar estragos, estragar, deteriorar.
E aí tem dois exemplos, ó. A preguiça degrada a inteligência. Uma pessoa muito preguiçosa, não importa se ela é inteligente, se ela for preguiçosa, essa preguiça vai estragar a inteligência dela. O excesso de chuva degradou a pintura do carro, ou seja, foi tanta chuva que acabou estragando a pintura do carro. Entenderam direitinho? Então vamos seguir agora para a página 63. Bom, na página 63 fala que, ao mesmo tempo que o ser humano é dependente dos recursos naturais, ele também, muitas vezes, é o principal agente que destrói esses recursos naturais. Ele precisa para sobreviver, porém, na maioria das vezes, ele é o agente que vai causar a destruição desses recursos naturais. Ou seja, as pessoas utilizam de forma incorreta e acaba prejudicando, né, a utilização incorreta desses recursos naturais causa impactos ambientais muito grandes que vão prejudicar, além de nós mesmos, né, as próprias pessoas que estão utilizando, vai prejudicar também os demais seres vivos, tá? Que precisam também desses recursos naturais para sobreviver. Bom, em alguns casos, esses impactos, esses resultados da má utilização dos recursos naturais vai provocar a escassez, ou seja, a diminuição ou quase que a eliminação desses recursos naturais e também o desaparecimento de algumas espécies. Por exemplo, as pessoas começam a construir numa área que antes era a região dos sapos, né? Vamos citar um exemplo aqui perto da nossa escola ali em Garapu, nessa região que antes era uma região de mata, né? Uma região com muitos animais que vivem na área de mata. Os sapos moram nessa região, né? Com a destruição da região, ou seja, as pessoas começaram a desmatar para construir casas e tal, e aí os sapos começaram a diminuir. Uns começaram a vir, os que ficaram começaram a vir para dentro, né, das casas, aparecer, surgir nas casas, e outros começaram a sair, se locomover, procurar outro habitat, né? E aí o que acontece? A quantidade de insetos aumenta, já que os sapos se alimentam de inseto, né? Então, essa má utilização dos recursos naturais, além de nos prejudicar, acaba também prejudicando a outros seres vivos, né? Como os animais, por exemplo, e as plantas também. Bom, seguindo a leitura do livro, como eu sempre falo, se precisar, dá uma pausa aí e continua a leitura. Eu não vou fazer a leitura toda porque o vídeo ficaria muito extenso. Estou só fazendo a explicação, tá bom? Seguindo aí, o livro nos traz que grandes e pequenas comunidades, elas têm impactos diferentes. Comunidades menores vão ter impactos menores. Comunidades maiores vai ter um impacto maior nessa degradação dos recursos naturais, né? Nessa má utilização dos recursos naturais. E aí diz que o ambiente ele tem a capacidade de absorver alguns desses impactos. Mas é importante que todas as ações sejam planejadas para evitar ao máximo a degradação desses recursos naturais. Ou seja, eu tenho que pensar, eu vou desmatar aquela área, mas eu preciso já antes plantar para poder saber que daqui a alguns anos as árvores vão crescer novamente, o verde vai continuar existindo, certo, gente? Então é muito importante planejar antes de tomar qualquer atitude que vá causar a degradação dos recursos naturais, tá certo? E aí ele traz dois exemplos. Mostra a questão dos indígenas, que eles extraem da natureza apenas os recursos que são necessários para eles sobreviver. E eles respeitam o tempo, né, que a natureza leva para desenvolver ou para se regenerar, né? Aquele recurso natural, ele precisa para se recuperar. Os indígenas respeitam esse momento. Já as comunidades urbanas, né? Que ele mostra a vista da cidade de São Paulo, tá mostrando aí na imagem para vocês, a imagem que está no livro. Ele mostra que as áreas urbanas, elas consomem de forma exagerada, né? Retiram da natureza mais do que precisam, não respeitam esse tempo limite que a natureza tem para se regenerar ou para se recuperar.
E ainda, além de tudo isso, tem a questão da industrialização, que a industrialização vai gerar poluentes para o meio ambiente. Então, além da destruição dos recursos naturais, extrair, né, desmatar, tem toda a questão de quando você industrializa um material, um produto, ele vai gerar poluentes para o ar, tá certo? Nessa imagem aí acima, que eu só falei, não mostrei a imagem, ela mostra a vista aérea, né, de cima, de uma aldeia indígena, a aldeia Caiapó, em São Félix do Xingu, no Pará. Tá aí abaixo na legenda. Observem que eles construíram suas ocas, né, suas casas, mas vivem em meio ao verde, né? Eles vivem em regiões de matas, porque eles extraem apenas da natureza apenas o que eles precisam para sobreviver. E aí é claro que hoje em dia já tem aldeias que são mais já consomem alimentos industrializados, já tem mais a questão da tecnologia, utilizam já a tecnologia, mas eles tentam fazer de forma mais consciente possível para não degradar tanto o meio ambiente, porque eles entendem que as próximas gerações precisam também desses recursos, porque senão não vão conseguir sobreviver. Né? A gente precisa pensar mais no futuro, menos no agora, pensar nas pessoas e não só em mim, tá certo? Vamos seguir. Bom, página 64 vai falar um pouquinho sobre a poluição do solo e os cuidados com o solo, que é um dos recursos naturais que nós estudamos, tá certo? Bom, na página 64, lá no início, fala o seguinte: a poluição do solo, além de prejudicar os seres vivos, também tem como consequência a contaminação das águas subterrâneas. Lembram que eu falei sobre as águas subterrâneas, que são as águas que infiltram no solo e vão para o subsolo, a camada mais abaixo da superfície. E nós também utilizamos, porque essas águas acabam indo para os rios, para os lagos, e nós também utilizamos aquela água. Se aquele solo está contaminado, acaba que a água também é contaminada e nós vamos utilizar a água contaminada. Aí ele mostra algumas atividades que podem causar a poluição do solo, como o uso de agrotóxicos, descarte indevido de resíduos industriais, o que mais? Descarte incorreto dos resíduos domésticos, tá? Olha só, o uso de agrotóxicos são as substâncias químicas que são colocadas nas plantações, tá certo? Tanto para proteger as plantações de insetos, né, animais que vão comer essas plantações, vão destruir essas plantações, e aí os agricultores colocam esses agrotóxicos para prevenir a destruição das plantações, mas também tem plantações que recebem agrotóxicos para se desenvolver mais rápido, e esse agrotóxico é muito prejudicial à nossa saúde e ao solo também, né? Porque contém substâncias que vão acelerar o processo de desenvolvimento da planta, né? E aí não é saudável para a gente e para o solo, tá? O descarte indevido dos resíduos industriais está falando do lixo das indústrias, né? Algumas indústrias, elas descartam o seu lixo diretamente no solo, sem nenhum tratamento. Porque quando é fabricado um produto, aquele lixo ele vai sair contaminado, o que não é usado, a água, o esgoto que sai, ele é contaminado, né? E aí, se a empresa, a indústria não dá um tratamento correto antes de soltá-lo, de jogá-lo no solo, na natureza, acaba também prejudicando o solo. Esse recurso natural que é muito importante, tá certo? E o descarte incorreto de resíduos domésticos está falando também do lixo, que a gente viu semana passada sobre o destino correto do lixo, que a melhor forma era o quê? O lixão? Não, o aterro sanitário. Exatamente. A gente viu a importância do aterro sanitário para dar o correto tratamento ao lixo, né? Então, esse lixo doméstico, aquele lixo que a gente joga na rua, joga em todo canto, que acaba indo para os regos, os córregos, entupindo ali os canos, né? E acaba no período de chuva, aquele lixo volta,
top. E aí, o que acontece? As enchentes, né? As enchentes dos animais. E aí é muito complicado. Então é importante que a gente dê o descarte correto, né? E aí a gente já viu sobre coleta seletiva, vai ver um pouquinho mais para frente também, que é muito importante a questão da coleta seletiva. É um processo caro, por isso que muitos países, inclusive o nosso, não funciona efetivamente, porque não é um processo barato e, inclusive, é um processo de educar a população, né? Para que isso de fato aconteça. Porque não adianta eu ter um, uma coleta seletiva só em alguns lugares, se quando o carro do lixo, por exemplo, passa fazendo a coleta, juntar tudo no mesmo lugar, né? Tem que começar com as pessoas e seguir para onde o lixo é destinado. Fazer essa separação correta. A coleta seletiva deve funcionar de fato, porque seria ótimo para a prevenção desse recurso natural que é o solo, tá? Bom, vamos seguir. Aí na imagem está mostrando os trabalhadores aplicando agrotóxico em uma plantação de morangos, né? Os morangos, a maioria das plantações de morangos são um tipo de alimento, uma plantação que eles usam agrotóxico porque o desenvolvimento dele é bem lento. E aí alguns agricultores utilizam agrotóxicos para o desenvolvimento dessa plantação. Tem os agrotóxicos que não vai prejudicar, né, de fato, dependendo da quantidade também, mas tem os que são bem prejudiciais ao solo e às pessoas que vão se alimentar daquele alimento com agrotóxico, tá? Bom, seguindo vamos ver alguns cuidados com o solo. E aí ele diz, veja a seguir alguns cuidados que devemos ter com o solo. Por exemplo, descartar o lixo sempre em locais apropriados. Lembra os aterros sanitários que a gente estudou? Separar o lixo para reciclagem, ou seja, se na minha rua passa, ou se eu conheço alguém que faz reciclagem, por que não separar aqueles produtos que a pessoa utiliza e entregar? Me comunicar, olha, dia de segunda e terça eu vou deixar os materiais, a bolsinha com materiais de reciclado que você pode utilizar. Então é muito importante a gente fazer a parte da gente também, né? Reflorestar áreas desmatadas, ou seja, aquela área foi desmatada, plantar novamente, tá? Evitar o desmatamento, né? Que aí a gente parte para aquela coisa, será que é necessário desmatar essa área? Será que eu não poderia utilizar de outra forma ou desmatar menos, ao invés de uma casa muito grande, vou construir uma casa menor e deixar uma área verde? Né? Evitar o uso de agrotóxicos na agricultura, ou seja, como a gente acabou de falar, os agrotóxicos vão prejudicar o solo e as pessoas, né? Inclusive os seres vivos, os animais que vivem no solo também. E evitar queimadas, porque a queima, a combustão, o processo de queima acaba também prejudicando o solo, os nutrientes que existem no solo, tá? Bom, seguindo, vamos para a página 66, vamos falar um pouquinho sobre a poluição da água. E aí o livro traz que, assim como o solo, a água também pode ser poluída ou contaminada por atividades humanas, coisas que nós humanos fazemos. E o livro mostra as principais causas de poluição e contaminação da água. Olha só. A primeira ele traz os agrotóxicos. A gente acabou de falar sobre os agrotóxicos usados na agricultura que podem ser levados pela água na chuva e chegar aos rios, lagos e águas subterrâneas, que é de onde nós extraímos a água que utilizamos. A atividade industrial pode liberar poluentes diretamente nos rios, córregos ou em outros corpos de águas, que a gente também já viu. E o descarte de esgoto doméstico diretamente em corpos de água, como rios e córregos, entre outros, polui as águas. Lembra que a gente viu semana passada que o esgoto que sai das águas das indústrias também devem ser tratados? A gente viu que esgoto é a água suja, né? A água que sai suja da nossa casa. Essa água que sai, ela deve passar por uma estação de tratamento antes de ser jogada diretamente nos rios, no mar, né? Para que não polua o meio ambiente. Porque se eu vou utilizar aquela água novamente, não é sensato eu pegar aquela água que eu acabei de utilizar de forma, né, dentro da minha casa ou numa indústria,
aquela água que está suja e jogar diretamente no rio, sendo que eu vou utilizar a água do rio para consumir depois. Entenderam? Não faz sentido. Então é importante sim o tratamento do esgoto doméstico, da água que sai das casas das pessoas. Aí na imagem está mostrando a moradia na margem de um córrego poluído, sem o tratamento de esgoto, ou seja, a pessoa utiliza e esse esgoto sai diretamente para a água dos rios. Isso, além de tudo, porque esse rio vai desaguar em um outro rio, esse córrego, né, que é um rio pequeno, estreito, esse córrego vai desaguar em um outro rio maior, né? E aí esse outro rio maior vai ser de onde as pessoas vão tirar a água para sobreviver, para utilizar. Além disso, esse esgoto a céu aberto acaba atraindo insetos, animais peçonhentos como ratos, baratas, escorpião, né? Cobras. Então, é tudo muito arriscado e muito sério. O saneamento básico, ele precisa ser levado mais a sério, não é verdade? Vamos seguir. Bom, seguindo ainda na página 66, está falando sobre os cuidados com a água. Alguns cuidados que precisamos ter para que a água não seja poluída, né? Ou para que não polua, de certa forma, a natureza, de uma forma em geral. Por exemplo, coletar e tratar o lixo, isso vai fazer com que a água também não seja poluída. Reduzir o uso de agrotóxicos na agricultura, tratar tanto o esgoto doméstico como industrial, tudo isso já acabamos de falar. E não jogar lixo em rios, córregos e em outros corpos de águas, né? Tudo isso acabamos de falar. E aí está mostrando a estação de tratamento de esgoto. A gente viu a estação de tratamento de água e a estação de tratamento de esgoto. Aí está mostrando uma de esgoto no Rio de Janeiro, tá? A importância sobre o tratamento desse esgoto antes de lançar essa água de volta nos rios, nos mares, tá certo? Vamos lá. Seguindo, nós vamos para a página 69, falando sobre a poluição do ar, que é o outro recurso natural que nós estudamos. E aí ele diz assim: quando há muitas impurezas misturadas com o ar, disse que ele está poluído. Essas impurezas podem ser poeira, fuligem, gases tóxicos e micro-organismos causadores de doença. Se vocês observarem no livro de vocês, a palavra fuligem está destacada, uma coisinha diferente, porque no glossário tem o significado dela. Olha lá, o glossário ali do lado, abaixo da imagem, diz que fuligem é a substância escura formada pela queima de algo. Quando a gente queima o papel, queima o mato, né? A mamãe junta lá aquelas folhas secas e depois toca fogo. Aquela agonia. Pronto. Aqueles materiais que voam queimado é justamente a fuligem que chama, tá bom? Bom, e aí ele diz que quando esse ar está misturado com essas impurezas, ele está poluído, ou seja, não está próprio para utilizarmos, para respirarmos. Seguindo, diz que a poluição do ar costuma ser maior nos grandes centros urbanos, ou seja, quanto maior os centros urbanos, as cidades, maior vai ser a poluição, onde as chaminés das fábricas e os escapamentos dos carros liberam impurezas que se acumulam de forma mais grave, ou seja, se os centros urbanos são maiores, maior a poluição devido tanto à geração a produção, né, a quantidade de indústrias e também a quantidade de carros, porque a queima do combustível acaba prejudicando também o ar, ou poluindo o ar. É o que está mostrando aí na imagem a fumaça que sai pelo escapamento do carro, o cano de escapamento, acaba prejudicando o ar que nós respiramos. E aí, quais os cuidados que devemos ter para não poluir o ar? Vamos ver? Ainda na página 69 está falando os cuidados com o ar. Ó, usar filtro nas chaminés das fábricas e nos escapamentos dos carros para reter as impurezas. Lembra que a gente viu isso? Inclusive, eu coloquei uma foto para vocês falando justamente sobre essa questão da poluição. Alguns lugares, como por exemplo a China, elas já usam em algumas indústrias uns filtros que são bem desenvolvidos para evitar que nas chaminés das indústrias o ar vá totalmente poluído, ou seja, diminui a quantidade de impurezas, tá? Diminuir a quantidade de veículos na rua, usar transporte público ou, quando possível, andar a pé ou de bicicleta.
É ruim porque a gente se acostuma, né, andar de carro, mas é super importante, gente, que haja essa diminuição, esse controle, porque a quantidade de veículos vem aumentando consideravelmente nos últimos anos, e aí a poluição também vem aumentando, né? Então, sempre que possível, ao invés de ir de carro, ir de bicicleta. Eu vou aqui pertinho, posso ir de bicicleta. Além de tudo, estou fazendo exercício, né? E diminuindo a poluição do ar. Ah, tia, mas eu vou fazer sozinha. Gente, se todo mundo pensar assim, não vai ter ninguém fazendo nada pela natureza. Eu tenho que começar a pensar, eu vou fazer a minha parte. Aí você pensa, eu vou fazer a minha parte. Aí o outro pensa, eu vou fazer a minha parte. E aí, quando a gente vê, tá todo mundo fazendo a sua parte. Eu não posso pensar, ah, porque fulano não faz, eu não vou fazer. Aí entra aquela velha frase que a mãe sempre diz, você não é todo mundo, né? Olha, a mãe tem sempre razão, tá bom? E é isso mesmo, você não é todo mundo. Você não precisa fazer porque todo mundo está fazendo. Você precisa fazer porque é bom, porque é o correto, tá? Porque é certo. Então, se cada um pensar desse jeito, ah, eu vou fazer porque é certo. Aí o outro pensa, vou fazer porque é certo. Todo mundo acaba fazendo a sua parte e vai ser bom, inclusive pra gente. Porque se é bom pra natureza, é bom pra gente. Porque quem precisa dos recursos naturais? Nós, os seres vivos, tá? Então, se a gente está ajudando a natureza, estamos ajudando a nós mesmos, ok? Bom, outra coisa que ele diz, outro cuidado com a reflorestar áreas desmatadas e não desmatar, pois as plantas ajudam a melhorar a qualidade do ar. Lembra que a gente viu sobre a produção de oxigênio das plantas no processo de fotossíntese? Elas fazem como a limpeza, a gente falou, né? Como se fosse a limpeza, como se fosse, de fato é a limpeza do ar. Elas pegam o gás, absorvem o gás carbônico, que é o gás poluído, e fazem essa limpeza, libera o gás oxigênio, que é o gás que a gente não consegue viver sem ele, né? Para sobreviver, precisamos do oxigênio. Então, as plantas, no seu processo de fotossíntese, que é o processo que ela produz o seu próprio alimento, ela libera para a gente o gás oxigênio, que é o gás que a gente precisa para sobreviver. Então, quanto mais planta, lembra que a gente até comentou, quando a gente vai andando, aí tá aquele sol quente, de repente a gente encontra uma árvore que a gente passa por baixo, é uma delícia aquele arzinho fresco da planta, olha, já fizeram isso? É muito bom, muito legal. Então, assim, é justamente porque é um ar mais úmido, é um ar mais respirável, né? Perto das plantas. Então, não desmatar é uma das soluções imprescindíveis, necessárias para que o ar seja menos poluído, tá certo? E a outra, o outro cuidado que ele traz é não queimar o lixo, porque produz fumaça e fuligem. Na queima, né, acontece a fumaça e a fuligem, que vai ser prejudicial à nossa saúde, porque aqueles produtos acabam indo para o ar e nós vamos respirar esse ar poluído, tá? E aí o que é que eu faço? Junta e descarta corretamente, né? Junta aquelas folhas e descarta, até porque, gente, as folhas vão servir como adubo. Lembra que a gente já viu? E aí ela vai devolver para o solo os nutrientes que o solo precisa também para se regenerar, né? Então aí vamos aprender a novas medidas de como descartar essas folhas que caem, certo? Ó, e aí na imagem está mostrando algumas pessoas andando de bicicleta, que ajuda a combater a poluição do ar. Vamos seguir? Bom, vamos agora para as nossas atividades. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui. Vou colocar desse lado hoje, né? Olha só. A gente vai para nossas atividades e vamos começar com a página 65. Vamos explicar a página 65. Vejam só. A página 65 está pedindo no primeiro quesito para você marcar com um X a comunidade que provavelmente polui mais o ambiente. Está dando duas imagens. Você vai observar dois tipos de comunidades aí diferentes, dois modos de viver. E você vai marcar o X, tem o quadradinho lá em cima, marca o X. Qual dessas comunidades polui mais o ambiente? E aí ele pede para você justificar, discutir com os colegas. Como a gente não tá, né? Se você quiser anotar aí do ladinho, anota, porque depois quando a gente voltar a gente vai fazer essa discussão. Por que tal comunidade polui mais? Por que a outra não polui tanto? Tá? Se você, é bom que você possa aí anotar
alguma observação referente à sua justificação, tá? A sua justificativa. O segundo quesito pede para você completar as frases a seguir. Vai ler as frases A, B e C e vai completar com palavras do texto que nós acabamos de estudar, ok? Letra C é a mesma coisa. Terceiro quesito pede para você observar a ilustração abaixo e citar ao menos uma solução para esse problema. E aí, essa pede para você escrever no caderno. Faz o cabeçalho do caderno de classe, tá bom? Caderno de classe, ok. E aí, vocês vão colocar no caderno de classe uma solução, ao menos uma. Pode ter mais de uma, não se preocupe. Vocês podem colocar mais de uma. Vocês vão aí mostrar, apresentar uma solução ou algumas soluções para resolver esse problema. Que problema é esse? Aí tem até um diálogo, né? Que o menino disse, era aqui mesmo que você queria plantar essas mudas? Aí a menina fala, sim, mas parece que eles chegaram primeiro. E aí tá tudo sujo, né? O lixo derramado. Então, vejam só. As pessoas, tá mostrando aí as pessoas no parque com muito lixo. Qual seria a solução para esse problema? Pense de acordo com o que a gente estudou e apresentem uma solução, tá certo? Ou várias. Seguindo página 67, aí a página 67 vocês vão responder no caderno de casa. 67 vai ser onde? Exatamente. Caderno de casa, tá? Cabeçalho novamente, livro de ciências, página 67, e aí responde. Ele tá pedindo para você ler, primeiro você vai ler sobre os cuidados com a água, façam a leitura desse texto, e o primeiro tá pedindo o seguinte: converse com amigos ou familiares a respeito do que você aprendeu sobre a água, a utilização, a importância, né? A poluição, a prevenção, como a gente faz para não poluir, tudo isso. Pergunte a eles se procuram economizar água e como fazem isso. Anote as respostas em uma folha de papel e leia-as na sala de aula em voz alta para os colegas. Aí onde tem folha de papel, é justamente onde eu marquei aqui. Vocês marquem de vocês e mostrem e façam no caderno de casa, tá certo? Respondam no caderno de casa, tá? Vamos lá. Seguindo na página 68 do nosso livro, tem outra atividade também. Primeiro quesito da página 68 pede o seguinte: observe a imagem abaixo e descreva a situação de poluição da água que eles representam. E você vai escrever onde? Vai escrever no caderno de classe. Gente, sempre que for uma resposta aqui dessa atividade que a gente vai fazer agora em classe, vocês colocam no caderno de classe. Por exemplo, a resposta da página 65, terceiro quesito, classe. Resposta da página 68, primeiro quesito, classe. E aí você não precisa fazer o cabeçalho. Como já fez a resposta da outra, você coloca página 68. Vai pegar uma linha e colocar só o número da página para saber que mudou de página, tá certo? E aí você vai observar essa imagem e descrever a situação que está acontecendo, as situações de poluição da água, né? Tem água aí sendo poluída de que forma que a água aí está sendo poluída? Né? Tá mostrando. E o que é que isso vai causar? Tem um esgoto despejando água no rio, que vai prejudicar tanto as pessoas que vão precisam utilizar a água daquele rio, como os outros seres vivos que também vivem no rio, peixes, algas, tá certo? Bom, não sei, já estou dando resposta demais. Respondam aí de acordo com o que estudamos, essas situações que estão poluindo o rio e como isso vai prejudicar os seres vivos, tá? O segundo quesito, você vai marcar, ele pede um Vzinho assim, né, de certo. Você vai marcar com esse sinal as situações que evitam a poluição da água e com o X as que poluem, tá? O X é só onde polui e esse outro sinal é só as situações que evitam a poluição, ok? Tá bem fácil. E aí, para finalizar, temos a página 70. A página 70, que é a última atividade do que a gente viu. Vocês vão responder o seguinte: primeiro quesito, em qual dos ambientes a seguir o ar é provavelmente mais poluído?
Na primeira, onde a cidade é grande, ou na letra B, onde a floresta está bem preservada? Na A ou na B? Quais são as principais causas de poluição nesse ambiente? Primeiro você vai responder, gente, duas perguntas. Exatamente, duas respostas. Primeiro você vai responder como ou em qual das imagens, em qual dos ambientes o ar é mais poluído, provavelmente, e quais são as principais causas da poluição, tá? Olha só, olha só. E aí tá bem simples. Respondo, no ambiente A ou no ambiente B. E depois expliquem quais são as causas que poluem esse ambiente. Certo? Gente, segundo quesito, você vai ler as frases e colocar V ou F, tá? De acordo com o que nós lemos, de acordo com o que nós estudamos. E o terceiro quesito, novamente, aquele sinalzinho ou o X. Esse sinalzinho de V vocês vão colocar nas situações que contribuem para melhorar a qualidade do ar. Quer dizer que está ok, está certo. E com o X, as que pioram, aquelas situações que vão piorar a qualidade do ar, tá? Bem simples. Leiam e respondam. E aí chegou uma parte bem legal, a página 71. Até coloquei ela aqui para vocês. Deixa eu diminuir aqui. Página 71, vocês vão ler toda essa página. Vão escolher um desses produtos para fazer, um desses instrumentos para fazer e vão produzir, tá? Aqui tá mostrando duas opções de instrumentos com materiais recicláveis, que justamente é para diminuir a degradação do meio ambiente. Se eu reutilizo esses produtos, eu não jogo ele na natureza, não lanço ele para a natureza. E aí eu vou estar evitando a poluição, tá? Então vocês vão fazer o seguinte: ou faz um ou faz os dois, fiquem à vontade, porque são bem simples. Tem o chocalho na letra A e tem a flauta de papelão. O que eu quero vocês façam e mandem a foto, tá? Tanto a foto do processo você produzindo, como a foto dele já pronto. Caprichem, tá certo? Tudo bem certinho, tudo bem bonito. Façam aí, tá bem simples. O material é pouca coisa. Façam um ou outro, ou os dois, e brinquem aí na casa de vocês, tá bom? Com eles. Pode fazer vídeo mostrando vocês brincando com eles também, já que são instrumentos. Podem pegar uma musiquinha que dê pra tocar com eles e toquem. Manda pra gente, tá bom? Ok? Beijo, gente. E é só isso. Voltamos daqui a pouco com o vídeo de correção, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus.